Olá, queridos, graça e paz, que alegria estarmos juntos nesta jornada de leitura da Palavra de Deus. Nós que estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, hoje nós estamos no capítulo 19. E como sempre, eu não vou ler todo o capítulo, porque eu creio que os irmãos já leram, e eu só quero apenas destacar rapidamente alguns pontos para o resumo do capítulo 19. Primeiro item que eu quero destacar com os irmãos é que Paulo ele estava na cidade de Éfeso na sua terceira viagem missionária e, como sempre ele fazia, ele procurava uma sinagoga em cada cidade onde ele ia para evangelizar, né? Estou usando uma linguagem nossa, para falar do amor de Deus, para pregar o evangelho, para mostrar Jesus como Messias, como enviado de Deus. Então, no verso 8 do capítulo 19, diz assim: E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Primeira coisa que eu quero conversar com os irmãos é que nós devemos ter essa atitude do apóstolo Paulo. Esse desejo de pregar o evangelho, esse desejo de explicar a palavra de Deus, esse desejo de não perder tempo, mas investir tempo em pessoas no reino, pregar o evangelho com toda ousadia. Por isso, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Por isso, nós já estudamos o livro de Provérbios, porque para discipular, para ensinar, nós precisamos ter conteúdo. E o apóstolo Paulo podia fazer isso muito bem, porque ele tinha conteúdo para ensinar. Essa é a primeira coisa que eu quero conversar com vocês. A segunda coisa que eu quero conversar com vocês é Paulo sendo instrumento nas mãos de Deus, ou nós, crentes em Cristo Jesus, cristãos em Cristo Jesus, sendo instrumentos na mão de Deus. E o verso 11, verso 2, fala de algo muito importante. Olha só, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. É óbvio que os irmãos sabem muito bem que o poder não era de Paulo, né? O poder é de Deus. Deus estava apenas usando a vida de Paulo de uma forma extraordinária, como ele quer usar a vida de todos nós, cada um no seu ministério. Paulo teve um ministério diante do Senhor e Deus o usou da maneira como Deus quis. Pedro tinha um ministério diante do Senhor e Deus o usou da maneira como Deus quis. Nós temos ministérios diante do Senhor e Ele quer nos usar da maneira como Ele tem no seu projeto divino. Agora, algo extraordinário é que Paulo se colocava à disposição de Deus. Paulo se deixava ser usado por Deus. Então nós também, como servos de Deus, como cristãos deste tempo, devemos nos deixar ser usados por Deus. A terceira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre a ganância humana. E é um episódio até engraçado, né, que aconteceu do verso 13 até o verso 16, que diz: E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Aí é engraçado essa questão, porque nós vamos ver a questão da autoridade espiritual, né? Aqueles garotos, né? Eles invocaram, tentaram expulsar os demônios e citaram o nome de Jesus. Mas ali é interessante, porque não era só citar o nome de Jesus. Paulo, ele citava o nome de Jesus, mas ele tinha Jesus na vida dele. Paulo citava o nome de Jesus, mas ele tinha comunhão com Jesus. Então não era somente citar o nome de Jesus. Então essa
É uma experiência muito interessante que nós precisamos trazer para a nossa vida hoje e que mostra a ganância de alguns que tentam ganhar dinheiro, ganhar fama, utilizando o nome de Jesus. A quarta coisa que eu quero conversar com vocês é sobre o poder do Evangelho. Poder do Evangelho. Do verso 18 até o verso 20, nós vamos ver o poder do Evangelho. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E, feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Quando o evangelho genuíno, bíblico, é pregado, os corações se convertem no tempo determinado pelo Senhor. Então, o que nós estamos vendo aqui é o apóstolo Paulo pregando o evangelho com seriedade e os frutos, e começando a colher os frutos da pregação. Isso estimula a igreja a estar a cada dia pregando o evangelho, um evangelho sério, o evangelho bíblico, de forma extraordinária. E a quinta e última coisa que eu quero falar com os irmãos, que está dentro do verso 23 até o verso 41, é a idolatria que havia em Éfeso acerca da deusa Diana, quando aqueles que lucravam com a idolatria começaram a ver os seus lucros sendo diminuídos e começaram a perseguir o apóstolo Paulo. Então, nós que somos os servos de Deus, nós que somos a igreja de Cristo, que combatemos a idolatria, que combatemos outros deuses, né? Não porque queremos, mas porque é bíblico, devemos estar preparados, porque como os nossos irmãos no passado que combatiam, né, com seriedade a idolatria, nós também devemos combater com seriedade a idolatria. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guie nessa jornada maravilhosa de estudo, de leitura da Palavra de Deus. Até breve, que Deus nos abençoe. Amém.